Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Quantos de nós precisamos aqui viver neste momento, agora quem sabe, sair deste sofrimento que não tem nenhuma redenção nele? Sofremos por sofrer, vivemos por viver, a gente vai vivendo pela metade. A gente vai vivendo como se fôssemos vamos fazendo da vida apenas uma experiência de metade. Dizem que na China há um rio chamado Rio Amarelo, diferente dos outros rios, porque este rio, ele acaba antes de morrer. Mas você poderia me perguntar assim, mas padre, qual é a diferença que existe entre acabar e morrer? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente morre, nós na verdade entramos numa nova perspectiva de vida, não é assim que a gente acredita? Então a gente não acaba, a gente continua na eternidade. A morte é apenas um momento de transformação. A gente se transforma em outra coisa, a gente entra em outra perspectiva, a gente entra em outra realidade. E o rio morre no mar. Isto é, ele deixa de ser água doce para se misturar nas águas salgadas. Então, aquilo que era rio morre no mar, isto é, transformou-se em mar. A água não seca, ela se mistura nas outras. E o Rio Amarelo, esse rio da China, ele não tem força para chegar ao mar. Então ele não morre, ele acaba. Ele vai secando. Ele não tem força para ir além. Ele não chega ao destino final. E veja bem você que o remanso das águas de um rio não tem outro significado senão levá-lo a morrer no seu destino final. Que não é uma coisa triste. A morte não é um acontecimento desastroso para o cristão. Também para o rio não é. Morrer no mar é chegar ao destino final, ao destino tão esperado. O movimento das águas não quer outra coisa senão lançá-lo para o seu destino final. Veja bem que um rio, ele só é capaz de chegar no mar à medida em que ele tem afluentes. Isso é, à medida em que ele tem outros rios que se juntam a ele, em que ele não está só, porque sozinho ele morre. Ele acaba antes de morrer. Sozinho ele não chega ao destino final. Quantos de nós também não corre o risco de ser esse rio amarelo? A própria expressão já diz, né? Lá em Minas, quando a gente não está, ixi, eu esse meio amarelo. E esse sorriso amarelo, a gente fala, né? Sem graça, sem vida. Você hoje está com um sorriso amarelo. Isso é, está um sorriso que está acabando. Ele nem começa e já acaba. Parece que só sorri por, né? Já acabou. Agora, o sorriso, quando ele é de fato, ele morre na alegria. Ele pode até terminar, mas ele não acabou. Ele morreu, isto é, transformou-se, iluminou os olhos. O sorriso de fato, o sorriso de verdade, é aquele que ilumina os seus olhos. Você percebe quando o sorriso é mentiroso, é quando ele é só na boca, aí ele é amarelo. Agora, quando o sorriso é capaz de ultrapassar os limites da boca, ele ilumina os seus olhos. E aí você nem precisa ficar com os dentes reganhados. A gente olha em você e a gente já percebe que há um sorriso nos seus olhos. Uma palavra a gente pode entender errado. Agora você nunca poderá me dizer, Padre Fábio, eu não entendi o jeito como você me olhou. Porque o olhar dispensa as palavras. Quando a gente olha, não é preciso dizer nada. Um olhar não engana. Um sorriso sim. Uma palavra sim. Não há equívoco nos olhares. E por isso, o olhar talvez seja a linguagem dos silenciosos, daqueles que não precisam dizer muito para comunicar. Você, quando olha para o seu filho, você sabe muito bem o que você está dizendo.
Quando você olha para o seu filho, você consegue reconhecer nele o que ele está lhe dizendo. Um único olhar no meio de tantas vozes que condenavam se torna capaz de reerguer, de levantar-se. Um único olhar é capaz de reerguer alguém que está caído. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que hoje esse olhar de Jesus pudéssemos encontrar também. Quem sabe para a gente ter coragem de levantar e não acabar. Quem sabe para uma nova esperança tomar conta do nosso coração, para que a gente seja capaz de esperar a morte, que é justamente o momento da nossa transformação. Porque sabendo viver, nós certamente saberemos morrer. Hoje é o tempo. Hoje é a vida. A vida não foi ontem. O que foi ontem já não tem mais poder de decisão sobre nós. Pode até nos influenciar, mas não é decisivo mais, porque já foi, já acabou. Agora, hoje é o dia de ser olhado. Hoje é o dia de descobrir que ainda tem jeito. Hoje é o dia de decidir-se. De quem sabe buscar um afluente. Se você hoje é um rio que está muito sem água, se hoje você não tem muita água para chegar no destino final, busque os afluentes. Só podemos chegar ao final se a gente tem afluentes. Se Deus está ajudando aí através de outros, se outras pessoas estão entrando na nossa história, se a gente se segura no outro, de fato, com responsabilidade, não para apontar o que foi de errado. Há quantos filhos, há quantos casamentos acabando, feito rio amarelo? Sabe por quê? Porque falta água para fazer levar até o final. E águas são palavras que vão nos ajudando a vencer aos poucos, que vão nos ajudando a superar os obstáculos. Águas são palavras que muitas vezes são dadas e entregues sem nenhuma frase na boca, mas com olhares que nos animam a vencer o primeiro momento da história. Bem-aventurados hoje aqueles que são capazes de buscar os seus afluentes, de buscar uma boa influência na vida, de superar este momento de dor, de superar esse momento de tristeza e de descobrir que nisso já há uma felicidade. Que hoje a vida pode ser nova para nós. Que hoje a vida pode acontecer de maneira bonita na nossa história. Porque Jesus está aqui. Jesus é a certeza de que nós ainda temos solução. Eu sei que muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? Eu sei que muitas vezes a gente olha para ele e não tem jeito, não. Esse bico está caído demais. Então não tem problema. Nasce outro. É só ter coragem de arrancá-lo. É melhor ser uma águia sem bico, mas sabendo que um outro está crescendo, de que ser uma águia com um bico que é grande, mas que não serve para nada. Se tem uma coisa que é difícil na vida, é a gente experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes é ótimo. É muito bom dar conselho, é muito bom dar dinheiro para quem é pobre, é muito bom ajudar quem precisa. Isso é maravilhoso, é quase uma vaidade ser misericordioso. Quero ver é a gente descobrir a graça e a alegria de ser de viver a misericórdia pelo lado do fraco. Quando eu tenho que assumir aqui nessa história, eu sou necessário. É vergonhoso muitas vezes a gente abrir o coração e dizer: hoje quem precisa de ajuda sou eu, porque eu estou acabando. As minhas garras já não servem para nada senão para machucar. Não consigo apanhar nada de bom no mundo. Eu vou e tudo que eu pego é só carniça. Não consigo pegar nada vivo porque eu não tenho forças mais para retirar a vida. Não consigo mais me alimentar porque eu já não sou mais capaz de ter ali condições, habilidade. Aí a gente vive na carniça, a gente vive cultivando os mortos, a gente vive no passado, a gente vive na decepção e a gente não experimenta, não prova a beleza que há no outro lado.
Sabe quando você se torna capaz de descobrir o avesso? Quando você olha um pano, fala, nossa, é engraçado, o pano do avesso ele é bonito também. Dá quase que para usar dos dois lados. Só que você precisa ver e descobrir a graça de olhar o avesso. Olhar a sua tristeza, por exemplo, do avesso. A tristeza do avesso é sempre uma alegria sendo preparada. O rompimento do avesso, precisou romper aquela relação que te fazia mal, que trazia dor, que trazia sofrimento. Você olha do avesso e você descobre, nossa, é a minha libertação. O sofrimento do rompimento é a minha libertação. Namorados e namoradas que estão aí se machucando há anos e anos e anos e não tem coragem de romper, não tem coragem de acabar. Amizades que às vezes estão nos destruindo, vícios que estão nos destruindo. Olha do avesso o sofrimento do rompimento e você descobre a sua libertação. Veja a humilhação pelo lado do avesso e você descobre a virtude. E aí sim, a gente vai se tornando sábios, porque a gente descobre que há um jeito diferente de enxergar o mundo. Há um jeito diferente de ver aquela mesma história, só que agora com os óculos de Jesus. Antes era desesperador, agora não, porque a gente olha com os óculos de Jesus. Antes era impossível amar aquela pessoa e agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Antes era impossível perdoar, mas agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Porque o coração de Jesus vai me mexendo, vai me transformando e eu vou me tornando diferente. Que transformação vai chegando em mim. Está enxergando mal? Não está sabendo ver a alegria na tristeza? Não está sabendo ver a vitória no treino, no sofrimento daqueles 5 minutos? Peça a Deus o óculos dele. Mas eu te achava tão feio antes. Engraçado, eu não suportava aquele seu jeito de falar. Agora com os óculos de Jesus eu te vejo diferente. Eu te via com tanto preconceito, meu Deus do céu. Eu te achava um homem vulgar. De repente eu coloco os olhos de Jesus e te enxergo de um jeito diferente. Eu não tinha a menor paciência com você. E agora, com os óculos de Jesus, eu te vejo de um jeito. Parece que mudou. E às vezes está do mesmo jeito. O que mudou foi o seu jeito de enxergar. Olhe para suas mãos. Mãos que tantas vezes trabalharam e mãos que tantas vezes ficaram paradas sem fazer nada. Essa é a nossa vida. E pense que nessas mãos, Deus resolveu colocar a sua felicidade. O presente está aí, só que está embrulhado. É preciso ter coragem de abrir o pacote. E dentro dessa caixa, Deus colocou um par de óculos. Esse é o seu presente. Para que você coloque hoje e possa enxergar um mundo diferente. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso. Mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação.
É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores.
Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Que às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo. A vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali
que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos, colocar o nosso pé naquela água e pensar que, mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é isso. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo. Porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó. Você também é Galileia. Você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre. Foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades?
Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente, consegui retirar a minha família do lodo, todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então estou sendo caluniado de que, para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, Padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Eu já não... Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração: ninguém chuta cachorro morto. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando as suas contas, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora, te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, que parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha, mas velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um Fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu Fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso Fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala: padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito: o que nos salva, minha gente,
não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso e a partir disso eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo com qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, da nossa vida. A pulsão de morte, tendência que nos faz buscar e manter situações que ameaçam nossa integridade física e emocional, é responsável por nos fazer manter hábitos e pessoas que corroboram nossos processos autodestrutivos. E embora esteja enraizada no nosso inconsciente, ela pode ser abordada por meios terapêuticos. A boa terapia é a que nos proporciona o enfrentamento, a que põe em nossa boca a pergunta indigesta: por que alimentamos ciclos que sempre resultam em dor e decepção? Perguntinha difícil, né? Para mim também é. Por que temos o hábito de repetir o jogo que nós conscientemente fazemos, sabendo que vamos perder? Por que nós não temos coragem de mudar um pouquinho o destino de nossas escolhas? Por que nós não paramos o processo no momento em que ele começa? Eu tenho uma regra de vida, sabe, que me ajuda muito. Um ditado popular que um dia eu escutei, nem sei mais onde. Não acenda fogueiras que você sabe que não poderá apagar. Essa regra me ajudou muito na minha vida e me ajuda diariamente. Quando eu percebo que eu estou começando a viver uma realidade, uma situação que eu não saberei controlar depois. Claro, minha gente, eu não sou pretensioso, eu não tenho controle de tudo. Mas muitas coisas nós podemos controlar, eu posso controlar. Por exemplo, quando eu percebo que estou estimulando demais a minha ira, numa discussão muito inflamada, eu procuro baixar a poeira dentro de mim, fazer um silêncio e esperar para que aquela ira se dissipe. Para que eu não permita que ela se avolume dentro de mim, porque eu sei que quando a ira se avoluma, o resultado costuma ser desastroso. Por que nós muitas vezes iniciamos relacionamentos já sabendo que não darão certo? Tudo porque nós temos lá dentro de nós, pulsões de morte, que são tipicamente humanas, não é só você que tem, todo mundo tem isso. Claro, você pode discordar da abordagem terapêutica de Freud, essa é uma premissa que ele estabeleceu. Segundo ele, nós temos dentro de nós Eros, a pulsão do amor, e Thanatos, a pulsão da morte.
Você pode discordar como é que essas pulsões se manifestam, se elas moram no inconsciente ou não, não importa. O fato é que você reconhece que há em você uma tendência àquilo que lhe edifica, você tem movimentos dentro de você que lhe levam a construir coisas boas, mas você sabe também, por experiência, não precisou Freud dizer. Se ele não tivesse dito isso, você saberia, sem a teoria. A gente sabe por intuição. Eu percebo que há em mim pulsões de morte. Às vezes eu me autodestruo conscientemente, às vezes não muito conscientemente. Eu, por exemplo, como padre, eu tento retirar muito das pessoas o conceito de culpa, porque a culpa está muito associada à pulsão de morte. Muitas pessoas não se dão o direito de serem felizes porque elas trazem traumas terríveis da infância, construído por pais, por professores, por situações que nos traumatizaram, por amigos que nem eram tão amigos assim, mas que nos geram um sentimento de culpa que nos priva de ser felizes. A gente fica eternamente culpado, a gente não se sente no direito de sorrir, de viver. Então é aquela amargura eterna que a gente não sabe de onde vem. Isso é pulsão de morte. Muitas vezes alimentada por um sentimento de culpa que ficou inconsciente em nós, colocada lá quando éramos crianças, e a gente não sabe se livrar disso. Por isso é tão importante o processo terapêutico. Eu recomendo muito que todo mundo passe pela experiência da terapia. Eu não tenho dinheiro para isso. Vamos ver se nas nossas prestações de serviço que o Estado nos fornece, não tem lá um psicólogo, um terapeuta que possa nos atender gratuitamente. Ou então, minha gente, a melhor de todas as terapias, a boa amizade. Amigos com quem a gente possa falar sobre isso, ou então amigos que tenham uma percepção generosa da nossa vida, da nossa personalidade e que possam nos ajudar a entender quem somos. Por que nos autodestruímos? Por que fazemos tão mal a nós mesmos nas escolhas que fazemos? Eu desejo do fundo do meu coração que você encontre cada vez mais coragem de responder a essa pergunta. Por que você se faz tão mal, tanto mal? Por que você alimenta tantos sentimentos que são nocivos a você? Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida. A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer, então padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama.
Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim, porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica. E nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente, é a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer. Quantas vezes você se pergunta, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você, se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu a minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer. O que é um medo espiritual? Quando eu não enfrento as dificuldades da vida, quando eu não me encorajo o suficiente para me desafiar como pessoa, quando eu me acomodo no meu mundo. A fé é um instrumental para nos fazer avançar esses territórios. A melhor maneira de vencer um medo é racionalizando. Quando você racionaliza, aí fala, gente, por que eu tenho medo de dormir sozinho se não existe absolutamente nada que possa justificar isso, né? Medo de dormir sozinho, hoje nem mais as crianças têm. Eu entendo isso porque guardei muito no meu coração muitos medos idiotas que eu fui vivendo, e à medida que eu fui tomando consciência dele, eu fui avançando e vencendo. Não tenha medo de ter medo, não. Você vai vencer isso aí
eu te garanto que não é tão complicado assim. Agora, a maior dificuldade é quando a gente incorpora medos. Os medos existenciais, esses são perigosos na nossa vida. Tem gente que tem medo de ser feliz, por exemplo. Por quê? Por causa dos inúmeros entraves que traz dentro do coração. De situações difíceis que não foram bem resolvidas, né? É aquela velha história. A mulher foi traída pelo namorado, aí o namoro não deu certo, acabou por causa daquela traição. Ela vai levar dentro do coração o resto da vida o medo de ser traída. Então dificilmente ela vai estabelecer um outro relacionamento saudável, porque ela vai ficar sempre desconfiada, ela vai querer ser possessiva, porque foi traída um dia, vai trabalhar sempre com a possibilidade de ser traída de novo. Gera uma insegurança, e esse é um problema muito sério. Tem gente que vai enraizando esses medos dentro de si, e depois vai se transformando neles. Aí é aquela pessoa que tem medo da vida, que tem medo de tentar, que tem medo de ir adiante, de ir além. Eu acompanho de perto um processo assim de uma amiga minha que foi, durante muito tempo, refém dos próprios medos. E como é que ela se justificava? Cuidando da mãe. Então ela não viajava sozinha, porque a mãe não queria. Mas no fundo era ela que tinha medo. Ela tinha uma série de receios em relação às coisas da vida, tudo sempre justificado, porque a minha mãe precisa de mim. No dia em que a mãe morreu, a estrutura do medo ficou à flor da pele ali. Todo mundo podia ver, porque já não tinha mais o motivo que antes justificava, e agora precisava assumir-se como alguém que tem medo, como alguém que foi protegido demais ao longo da vida, que a mãe havia feito isso com ela. Criou uma estrutura de proteção e fez com que ela pudesse acreditar inconscientemente que tudo na vida era perigoso. É engraçado, gente, como nós somos vítimas disso. O medo, ele tem que ser um referencial de proteção. Toda vez que eu tenho medo, automaticamente eu tenho que olhar para o cuidado que o medo me sugere. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não ia contar, não. Eu sofri um acidente tem pouco tempo, ninguém ficou sabendo. Eu estava na casa de uns amigos, né, lá na Bahia, tinha um dia de folga, e aí me meti a andar naquele quadriciclo. Já viu aquilo? E aí, o que aconteceu? Estava lá, o casal de amigos tinha um quadriciclo, muito potente, muito veloz, me deu as primeiras lições, e eu não tenho muito medo de velocidade. Aí o negócio tinha 850 cilindradas. Fomos todos, e aí 2 horas depois eu estava me sentindo o Alan Prost naquele negócio. E aí, de repente, gente, eu com muita autoconfiança, estava passando assim, um lugar muito bonito, era um barranco, tinha uns 5 metros de altura e do outro lado já era a praia. E aí o que aconteceu? Eu numa velocidade muito alta, eu não passei num terreno de muita depressão ali, de muita irregularidade, em alta velocidade, o que eu fiz? Capotei o barranco de 5 metros. E se aquele quadriciclo caísse em cima de mim, não ia sobrar nem o fio de cabelo para contar, porque aquilo é pesadíssimo, né? E aí, na hora que eu fui capotando aquele negócio no ar, a primeira coisa que me veio foi: gente, eu preciso sair fora debaixo desse negócio, porque senão eu vou morrer. E foi tão rápido que eu caí em pé, você acredita? Eu dei a reviravolta no ar, o quadriciclo capotou no ar, e eu caí em pezinho, ainda tive o cuidado de dobrar um pouquinho o joelho para não danificar. Até isso eu raciocinei. E aí vi o quadriciclo continuando capotando. Engraçado que na hora, a primeira sensação que eu tive, eu não tive nenhum arranhão, mas nada, absolutamente. Por isso que eu nunca contei isso para ninguém. Só 2 pessoas da minha equipe que sabiam, porque eu tinha um show naquele dia, e aí cheguei lá e contei para eles o que tinha acontecido. Mas naquele momento eu vivi uma experiência muito interessante.
Porque eu vi o quanto que na vida eu superei medos. Você não faz ideia do quanto que eu era um menino medroso. Eu sempre fui muito medroso. E naquele momento daquela capotagem, eu agi com muita coragem, porque eu tive tempo de pensar em tudo. Uma fração de segundo, protegido pela bênção de Deus ali me segurando na hora, né? Porque eu também não posso dizer, eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me protegeu naquele momento. Mas foi determinante a minha segurança para enfrentar aquele momento de dificuldade. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo processo humano que eu já passei, de começar a lidar com os meus medos, eu tinha medo de altura, não podia chegar perto, tinha medo de carro, tinha medo de acidente, tinha medo de tudo. Se de repente eu sou medroso demais e vivo uma situação dessa, é bem provável que eu venha a ter menos chance. E é interessante porque o processo dos medos em nós, ele sinaliza para o cuidado que a gente precisa ter. É claro que nunca mais, se eu tiver a oportunidade de andar naquele negócio de novo, eu nunca mais vou querer me arriscar da maneira como eu estava me arriscando. Por quê? Porque agora gera um medo dentro de mim saudável, que é o medo fruto do aprendizado. Bem, eu já capotei nesse negócio, sei que posso morrer, isso não é brincadeira, eu preciso ter medo dele. Eu não posso ir com muita coragem para as coisas. Uma dose de medo sempre faz bem ao coração humano. Sabe por quê? A gente vai ficando um pouco mais equilibrado na hora de lidar com as situações. Eu tenho que ter confiança no meu modo de dirigir, mas eu tenho que ter medo da potência do meu veículo, porque ele pode me fazer ultrapassar os limites. Não pode retirar minha vida, eu posso morrer antes da hora. Então o medo na dose certa, minha filha, sempre será importante na nossa vida. O problema é você não pode permitir que aquele medo comece a lhe impedir de viver. Tem gente que não viaja de avião. Não é porque não pode, porque não tem condições financeiras, é porque tem pavor do tal do avião. Aquela minha amiga que eu estava contando a história é a mesma coisa. Suava frio, o corpo inteiro quando falava de fazer uma viagem. Sempre teve o sonho de conhecer a Terra Santa. Quando nós dissemos para ela, você vai à Terra Santa, nem que seja amarrado numa coleira de cachorro, ela queria quase morrer. E foi. Segurou na mão de todo mundo, tomou uns 4 Lexotan. E decolou rumo a Israel. Mas é a vida. Só que essa minha amiga, a gente tem que ter paciência com ela, porque só Deus sabe o quanto ela já superou os seus medos. Você também tem os seus medos que você pode. Faça uma lista de todos os medos que você já teve na vida e de quais você já conseguiu se livrar. São muitos. É o processo humano. A autoconfiança, mas você saiba disso. O medo, na sua dose certa, ele só faz bem porque ele faz parte do nosso instinto de proteção. Se eu tiver que desabar de novo de um barranco de 5 metros de altura, eu não quero mais, então eu vou ter um pouco mais de respeito com aquele veículo que eu sei que ele é poderoso. Não é assim? Então não tenha muito receio para lidar com tudo isso. E à medida que você vai riscando os medos, você vai se transformando numa pessoa onde Deus tem mais oportunidade. É sempre bom a gente limpar os espaços do nosso coração para que Deus tenha uma oportunidade de agir em nós. É sempre muito bom a gente dar a Deus essa parte. Senhor, trabalha no meu coração hoje aqui porque eu quero ser um homem mais livre. Eu quero ser um homem mais inteiro. É o que eu desejo a você, viu? Que você não tenha medo da vida. Que de vez em quando o seu coração sinta medo, mas que esse medo sirva para você se proteger, não para lhe paralisar. Não permita que os medos lhe paralisem. Não permita que os medos apaguem a luz dos seus olhos. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você,
lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.